Mãe de cetim. Se você é uma mãe de cetim, você deve estar passando pelos piores momentos da sua vida. Eu sinto muito por isso. E por isso eu decidi gravar esse vídeo. É o primeiro de uma série de vídeos que eu vou compartilhar experiências, situações e como eu saí dessa situação, qual o ponto de vista hoje, como eu poderia ter feito melhor. Então eu decidi gravar uma série de vídeos com situações da minha vida e como eu aconselharia uma amiga. Então, às vezes você não tem uma amiga que passou por essa situação, mas eu tô aqui para fazer esse papel aqui de uma amiga virtual. E eu queria compartilhar com vocês a minha experiência sobre isso, então eu vou começar esse vídeo dizendo como foi a minha situação como mãe de cetim e quais são as abordagens, o que eu fiz para passar melhor por isso, para conseguir lidar melhor com essa situação, se é que a gente consegue lidar melhor com uma situação tão pesada, tão complicada. O que é cetim? Cetim é Centro Especializado de Tratamento Intensivo Neonatal. Então, no meu caso, a minha filha ficou internada desde o primeiro dia de vida. Vou contar pra vocês como que foi. Logo eu tive minha filha, tive parto cesárea, e no parto cesárea deu tudo certo, apesar de ter sido um parto de emergência, deu tudo certo, ela saiu perfeita, tudo perfeito, até que a gente tava esperando pra ir pro quarto. Simplesmente, ela nasceu um pouquinho mais... Ela nasceu com 2.400, então ela já nasceu pig, pequenininha, pra idade gestacional dela. Então, a gente tava lá, né, só esperando pra subir pro quarto, e eu tava com ela, a enfermeira ajudou a colocar pra ela mamar. E aí ela mamou um pouquinho e daqui a pouco ela começou a ficar roxinha e ficar com dificuldade de respirar. E aí eu falei, amor, chama a enfermeira e chama alguém, socorro. E aí alguém chegou lá, já fez a manobra, mas ela tava com dificuldade de respirar. Aí levaram minha filha para um lugar com oxigênio. Enquanto isso eu tava voltando da anestesia. Pra quem já fez cesárea sabe que demora pra caramba, você fica batendo. Eu ficava assim, eu tava com tanta raiva, porque eu não gosto de ficar parada. E aí, você imagina, o pessoal vindo com a tua filha e você ali com as pernas mortas, porque sua perna fica... Você não mexe nada, você daqui pra cá você não mexe nada. E aí, sim, eu só batendo e sentindo aquele formigamento. E meu marido foi junto, mas só que eu queria estar junto. Eu não queria estar ali. E aí eu fiquei ali. Fiquei no celular, né, falando com ele, já resolvendo os problemas que tinha que resolver. E nisso, ela foi pra UTI. E a nossa expectativa era que fosse um dia na UTI e pronto. Voltasse pro quarto e aí ela pegava o peito e tava tudo certo. A gente achava que ia ser assim. Eu achava que ia ser assim. E cada dia que passava era mais difícil da gente aceitar que no final do dia ainda não tinha uma alta. Então foi assim, no primeiro dia, o dia que eu fizeram o parto, a gente foi pro quarto e ela foi pra UTI. Então já foi uma separação, já foi muito doloroso ela ter que ir pra UTI e eu ir pro quarto. Mas eu tava morrendo de fome, comi. Depois que eu comi, a perna voltou a andar, eu falei, vamos ver a Olivia. E aí, quem volta da cesárea sabe, né? No primeiro dia de cesárea, você acha que tá tudo certo. Então, assim, eu, depois da cesárea, depois de umas 5 horas de cesárea, 6 horas, eu tava andando e andando rápido. Eu não imaginava que no dia seguinte eu ia sentir todos os efeitos da cesárea. Então, assim, sou mãe de cetim, meu amor. Eu não posso ficar parada, eu tenho que correr, tenho que ver minha filha. E aí, peguei as coisas, a gente tava no quarto, né? Me arrumei, fui pro cetim. Aí já olhei pra ela, aquele bebezinho, coisa mais linda, e aquela expectativa, né? Que ela ia sair. Na maternidade que eu tive neném, foi o seguinte, são 2 dias. Então você fica lá 2 dias e aí você recebe alta pra sair com a sua filha. Né? Com seu filho, com sua filha. E aí eu pensava que ia ser assim. Eu ia sair da... Aliás, ela ia sair da UTI no domingo, né? Eu tive minha filha na sexta. Então imagina, ela fica na UTI no sábado e no domingo ela sai, a gente já faz as coisas, segunda-feira a gente vai pra casa. Mas não foi assim. Foram 2 semanas com ela na UTI. Então, foi muito... Eu lembro de quando eu tava saindo do quarto, eu queria prolongar ao máximo aquele momento. Eu queria que aquele momento durasse pra ela sair comigo. E aí, aquela obstetra, não vou nem falar, mas... Ela me liberou logo no começo do dia. A minha obstetra falou... Eu falei pra liberarem você depois, não sei o que aconteceu. Mas uma das obstetras, ginecologista, né, do hospital... O hospital quer ganhar, né, meu amor? Então, o hospital, o que ele falou? Vamos tirar essa mãe daí. E aí, chuta a bunda dessa mãe,
minha filha na UTI, então foi uma separação, porque enquanto eu tava no hospital, era só descer um elevador e eu tava lá no cetim. Depois não. Eu fui pra casa, só que eu fui sem ela. E a gente tinha já programado tudo, sabe? Já tava tudo prontinho pra levar ela pra casa e a gente não pôde levar ela. Quando você sai e deixa seu filho, sua filha no hospital, tudo que você mais deseja é que ele tenha uma alta. Então, você fica naquela ansiedade de, nossa, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã. E aí, cada dia você tá naquela expectativa. Começa o dia, é hoje que ela sai, é hoje que ela vai ter alta, hoje a gente vai ter uma notícia boa, hoje vai... E aí é frustrante, isso começa a te frustrar dia após dia. E olha que eu fiquei pouco tempo, tá? Foram 2 semanas. Teve um bebezinho que saiu, que foi o Benício. 5 meses! Sério, essa mãe é a mãe mais paciente. Sério, ganhou um troféu paciência, um troféu sofrimento, né? Porque, coitada, 5 meses numa UTI. Como funciona a UTI? Você chega lá e você, pra amamentar, você não tem como dar o seu próprio peito. No caso da minha filha, não tinha como, porque ela tava entubada. Então ela tinha um tubinho, eu vou colocar uma fotinho dela. Ela tinha um tubinho no nariz e um tubinho na boca, que era a sondinha para colocar o leite. Então eles davam leite materno pasteurizado e através da sondinha. Então ela ficava com uma sondinha, vinham com uma seringuinha e colocavam ela para tomar o leite a partir de uma sondinha. Então já começa por aí que você olha e você fala, isso não é o natural, né? Então já te causa dor. Mas todo dia eu falei, eu vou dar leite materno pra minha filha. Eu vou dar leite materno. Então a gente chegava lá um pouco antes das 9, que era o horário da UTI, tem os horários certos para alimentação dos recém-nascidos. Então, no meu caso, era 9, meio-dia, 3 horas, 6 horas e 9 horas e meia-noite. Então, assim, era de 3 em 3 horas. E aí eu chegava lá às 9 e aí a gente fazia a extração do leite no leito. Como funciona? Tem o leito dela, né, da UTI. Então, do lado, eu ficava ali, tirava o sutiã e bora lá, extrair leite. Então, eu apertava e ia colocando num copinho, eu e meu marido. Então, a gente, vou ver se tem uma foto aqui pra mostrar pra vocês como é que foi. E aí, a gente ficava fazendo isso. E de 9 até as 9 horas da noite, então era das 9 até as 9. Um pouco antes das 9, né, mas eram 13 horas. Na verdade, eu nunca saía às 9, a gente saía tipo 11 horas por aí, porque a gente queria conversar com o médico, queria fazer as coisas. E aí, das 9 até as 23, a gente ficava lá e ficava com a nossa filha, cantando, fazendo carinho, dando atenção pra ela, pegando no colo. A gente fazia tudo isso, só que a gente tinha que voltar pra casa e dormir. Tem pais que ficam, tá? Eu não recomendo, porque é muito complicado, né? Falar eu não recomendo, porque eu também, nos primeiros dias, eu queria voltar pra UTI. Foi meu marido que não deixou. Ele falou, você tá maluca. E aí, eu cheguei em casa. Assim, eu cheguei em casa e eu falei, não, eu vou voltar pro cetim. Eu vou dormir ali no chão, do lado dela. Eu não vou ficar aqui em casa. E aí meu marido falou assim, Jaque, você precisa descansar. Você precisa amamentar. Você tá voltando de uma cirurgia. Se você adoecer agora, vai ser pior ainda. Então, eu acho que é melhor você cuidar também da sua saúde. E ele falou assim, porque eu falei, eu queria voltar, eu tô com medo de alguém deixar ela cair, eu tô com medo de alguém machucar ela, eu tô com medo de alguém roubar ela. Então, assim, acho que juntou o puerpério com tudo. E aí eu chegava em casa e eu só chorava. Só chorava e ficava imaginando. Tipo, pra mim, estavam judiando da minha filha, estavam dando um remédio errado pra minha filha, estavam batendo na minha filha, minha filha tava morrendo e ninguém tava vendo. E eu precisava estar lá, entendeu? Então, se eu não estivesse lá olhando, alguma coisa errada estava acontecendo. Então, eu ficava nessa paranoia. E aí, meu marido falou: você vai ter que descansar, você vai ter que parar um pouco, porque senão você vai surtar. E eu tomei remédios pra controlar a ansiedade. Então, eu tive que me medicar para conseguir lidar com essa situação. Não sei se é seu caso, mas pensa bem, considere. No caso, eu tinha que dar leite, então tinha que ser um remédio fitoterápico, uma coisa mais tranquilinha. Esse eu tomei para ver se eu acalmava, tá? Então foi um remédio que eu usei durante a gestação e que eu usei também posteriormente para dar uma acalmada. E eu precisei lidar com essa situação e tomar esse remédio. Então, assim, se você tiver um médico que possa passar um remédio que você possa usar na lactação, você toma, tá? Então, eu não vou passar o remédio, porque senão pode ser que mães usem o remédio sem prescrição, então não vou nem falar nomes aqui, mas vou falar pra você falar com o teu médico, se for necessário. Então,
foi isso que acontecia quando eu ia pra casa, então eu começava a ficar nervosa, até que eu precisei, tomei o remédio pra ficar um pouco mais calma e conseguir lidar com essa situação. Foram quase 15 dias de UTI, então ela nasceu dia 30 de maio e ao dia 13 de junho ela foi pro quarto. Ela saiu da UTI, né? Foi pro quarto, aí funciona da seguinte maneira. A gente volta pra internação, porque o bebê só pode sair da maternidade quando ele estiver pegando o peito, quando tiver tudo certo. Então, depois de ter passado pelo CETIM, pelo centro de UTI, ela saiu da UTI e a gente voltou pro hospital e ficou internado durante 2 dias pra ver como é que ia ser, se ela ia pegar o peito, tal, porque durante a UTI ela não pegou, né? Eu tava dando leite, mas ela não pegou. Também eu tive, depois que ela saiu da UTI, também eu desmoronei, não dei mais leite, então também teve essa situação no meu puerpério. Então foi basicamente isso. Agora eu vou para a segunda parte desse vídeo, que vai ser falando sobre o que você precisa saber sobre isso, ou seja, se você tá passando por essa situação, o que eu falaria pra você. Eu tô aqui olhando pro lado porque eu fiz um roteirinho, tá, gente? Eu não sei falar sem fazer um roteiro pra organizar o meu pensamento e poder passar de uma forma organizada e mais dinâmica pra você. Então, o primeiro ponto que eu queria que você soubesse é que a UTI, ela tem um funcionamento. Então, eu quando cheguei na UTI, eu não sabia de nada. Eu saí depois que eu tava eu já tinha acabado de... Foi no mesmo dia que eu operei a cesárea, eu fiquei andando, no dia seguinte eu tava ferrada, porque eu ficava toda hora levantando, toda hora achando que eu tava tudo bem, né? Porque a anestesia ainda tava fazendo um pouquinho de efeito. Quando a anestesia passou, eu falei, caramba. Aí você anda assim mais lento, é complicado. Meu marido tá assistindo futebol, por isso que ele tá sofrendo. Sofre mais do que eu na UTI. Mas, enfim, você precisa saber como funciona a UTI. Quando eu cheguei lá, eu não sabia pra quem perguntar, com quem eu devo conversar. Você fica meio perdido. Quando você chega na UTI, a verdade é que você não tá preparada para aquela situação. Então você fica assim, com quem eu vou tirar dúvida? Por exemplo, eu cheguei lá e eu falava com as técnicas de enfermagem, que era quem estava lá, né? Como é que era a UTI que eu fiquei? A UTI que eu fiquei era muito organizadinha, então tinha cada setor, cada leito, tinha ali as técnicas de enfermagem, então quem faz tudo, troca a fraldinha, a alimentação, etc e tal, são as técnicas de enfermagem. Tem as enfermeiras, aí tem fisioterapia, fono, tem médico. Então, você vai precisar converse com as enfermeiras, né? Então, se você estiver lá no dia a dia, converse com as enfermeiras, mas não deixe de conversar diariamente com o médico responsável, tá? Então, uma coisa que eu aprendi nesse negócio de hospital, a gente tem uma... Não é que seria hierarquia, né? Cada um faz o que precisa ser feito ali naquela situação, né? Num hospital, numa UTI. Mas quando a gente tá falando de... O médico, ele tá sabendo da situação, entendeu? Então, quem vai liberar teu filho é o médico, entendeu? Então, o enfermeiro, a enfermeira, eles podem ser muito gente boas, muito bacana, mas ele não vai saber quando seu filho vai sair. Então, quem vai precisar? Você vai ter que falar com o médico. Então, esteja preparado para falar com o médico. O que é esteja preparado para falar com o médico? Você vai ter que entender o que está acontecendo com aquela doença. Isso é muito difícil quando você não é da área de saúde. Então, o que eu fazia? Na verdade, meu marido fazia. A gente ia conversar com a médica. E eu ia lá perguntando. Então, eu ia lá conversando. E meu marido ficava junto comigo. E aí, ele no celular, GPT. Tal coisa, com tal coisa, com tal coisa, aconteceu isso, isso e aquilo, ChatGPT, tal coisa. Quais são as perguntas que eu posso fazer? Não faz isso, porque assim você vai ter uma noção muito maior daquela situação, tá? É muito difícil pra gente que não é da área de saúde, por exemplo, eu sou advogada, perita, eu não entendo nada da área de saúde. Então você imagina como que eu boiava quando falaram laringomalácia, eu não sabia nem falar o nome da doença, laringomalácia, eu demorei uns 2 dias para entender o que era isso. Laringomalácia é o seguinte, aqui a laringe, ela é rígida, né, pra não fazer assim, né, não colabar. E aí a minha filha, ela nasceu com laringomalácia, que é uma doencinha que a malácia, né, ela, na verdade, a laringe, ela fica molinha. Então ela colaba, ou seja, ela cola. E aí ela pode ter episódios de saturação, então ela não consegue respirar. Então, laringomalácia, então foi agravada com o PIG, né, porque ela era pequena para a idade gestacional. Então toda essa terminologia eu tive que aprender na marra em dias de UTI. Então, se você tá numa UTI, tente entender a doença do seu filho.
Entenda o que tá acontecendo. Por que você precisa entender? Jaque, eu não preciso entender. Sou da área de saúde, não. Pra que eu vou entender Por que eu vou entender dessa doença? Por que eu preciso entender? Sabe por que você precisa entender? Porque ninguém vai fazer tão bem quanto você. Tá? Essa é a verdade. Essa é a verdade que eu aprendi a duras penas. Porque quando a gente tava lá na UTI, os médicos falavam, tal, mas o médico, ele tá ali, 50 crianças, 50 bebês. E tem bebê muito pior que o seu. Então, assim, muitas vezes, por mais que eles sejam muito atenciosos, por mais que eles façam tudo isso, você tá pelo teu filho, pela tua filha. Então, foi um choque de realidade também. Dias eu tive que pegar isso, eu tava voltando, eu tava... Sério, gente, foi como... Sabe quando você corre uma maratona? E você... Pra mim, a sensação foi correr uma maratona me vestindo pra uma maratona. Então, eu precisava colocar o tênis correndo, colocar a calça correndo, colocar... Essa foi a situação. Ou pular de paraquedas, montando paraquedas. Ou seja, era assim, eu tinha que aprender aquilo e vivendo aquilo intensamente, com o emocional todo fodido. Acho que o vídeo vai dar ban. Mas enfim, aí... Você tem que entender da doença do teu filho. Pega o ChatGPT serve pra isso. Entenda o que tá acontecendo, quais são os tratamentos, o que você pode fazer. Então, nesse caso, eu fui pesquisando, por exemplo, no caso, a gente tinha a situação que ela tinha laringomalácia, que ela era PIG, só que ninguém, em 3 dias, ninguém ainda tinha visto qual era o grau da laringomalácia e qual seria o próximo passo. O que era o próximo passo? Ela ficar na UTI? Até amadurecer? Quanto tempo a gente tinha de estimativa para ela amadurecer? São dias? São semanas? São meses? Ninguém me falava nada disso. Então, o que eu fiz? Escândalo, tô brincando. Quase. Mas eu cheguei e falei assim, eu procurei, né, no ChatGPT, laringomalácia. Qual especialidade médica que mexe com isso? Otorrinolaringologista. O hospital não está a fim de pagar mais um médico. A gente vive no capitalismo e é isso mesmo, ele não tá a fim de pagar mais um médico. O que eu fiz? Fui encher o saco do pessoal, dos médicos lá da UTI e falei assim, quando que vem uma otorrino aqui? Ai, a gente não chamou. Tá, tem como chamar? Aí viram que eu era chata e falaram, tá, vamos chamar. Chamaram a otorrino fez um exame. Isso aí eu vou contar melhor, no caso eu vou fazer um vídeo só da laringomalácia. E aí descobrimos o grau, descobrimos se ela precisava de cirurgia ou não, porque até aí a gente não sabia, não, o grau leve e moderado, mas será? Então, aí com o diagnóstico, com o laudo médico, a gente teve um outro posicionamento. O que eu fiz com esse laudo médico? Comecei a consultar com outras pessoas, com outros médicos também para saber, para ver o que a gente poderia fazer. Enfim, foi esse o caos na minha vida, por causa da laringomalácia. Então, você precisa saber da doença como um médico. Então, você tá passando por esse momento, você precisa passar por esse momento com conhecimento. Se informe, olhe os prontuários médicos, pegue os prontuários médicos, peça cópia. Faz assim, posso pegar uma cópia? Peça cópia. Se você precisar, pega uma segunda opinião com outro médico, consulta um médico. Se você tiver grana, consulta um médico para ver se realmente como é que tá a situação, até mesmo para te acalmar. Só quem tá lá com o filho no leito que sabe o que é que você não ter informação, você não saber o que pode acontecer e o que você pode fazer, tá? Enfim, então conhecimento salva. Já primeiro ponto, você precisa saber o que tá acontecendo e ter conhecimento sobre isso. Segundo ponto, paciência. Muita paciência. Então, se você tá numa situação dessa, tenha muita paciência, porque você vai precisar. Não se cobre ser perfeita nesse momento. Então, se precisar tomar algum remédio para se controlar, tome, tá? Veja com o seu médico o que você pode tomar, principalmente questão de amamentação. E também não se cobre tanto. Se você não tá dando leite, por exemplo, eu consegui dar leite porque eu tava dormindo. Quando eu não tava mais dormindo, a gente conseguiu sair dessa situação, eu parei de dar leite. Então, assim, a amamentação é muito difícil. E, assim, é muita cobrança também, tá? Então, não se sinta cobrada. E outra coisa, se você não conseguiu pegar, seu filho tá na UTI, você consegue depois. Então, depois faz a sucção, tal. Então, você pode conseguir depois. E também, se não conseguir, vai pra fórmula e tá tudo certo, tá? Minha filha tá na fórmula, conheço várias crianças gigantes de tamanho com fórmula e que deu tudo certo. Então, não elucubre porque você não tá dando leite, porque não sei o que lá, tal. A vida já tá te cobrando tanto. Então, sinta o meu abraço.
tenha paciência e saiba que em breve você vai ter uma vida inteira para viver com o seu filho. Então, nesse vídeo eu quero te dar uma noção de realidade e paz, porque você vai precisar. Paz, paciência. Então, essa é a finalidade desse vídeo. Dei 2 dicas, tá? O que você precisa, no caso, as minhas recomendações é conhecimento e paciência, tá? Não lembrei de nenhum outro. Até perguntei pro meu marido, falei, o que você recomendaria pra alguém que tá passando pela mesma situação que a gente passou? Ele falou, paciência. Eu falei, tá bom, paciência eu já anotei. Aí eu anotei conhecimento, ChatGPT e tal. Mas não tem muito o que se fazer, tá? Não tem muito o que se fazer. Cuida de você também. Então tenha paciência, cuide de você, porque você vai precisar ser forte, muito forte. Você vai chegar todos os dias, você vai ter que colocar aquela armadura, entrar naquela UTI, naquele cetim. Você vai ter que ser forte pra não passar chorar no seu filho. Você vai ter que ter força. Então, não se exija tanto, cuide de você, tome um bom banho, tente se sentir melhor, mesmo numa situação bosta dessa, que não é uma situação fácil, tá? Então, esse é o meu vídeo pra você que tá passando como eu por essa situação. Foram 2 semanas na UTI, mas hoje ela tá aqui, tá super bem. Então, eu espero que daqui a pouco seu filho também esteja. Então, se você tá passando por essa situação e puder deixar uma mensagem aqui pra uma mãe, ou alguma coisa que eu não tenha lembrado aqui, fala. Coloca aqui nos comentários. E quando teu filho sair, vem aqui, fala assim, olha, meu filho saiu, tá tudo certo. Para que outras mães que estejam acompanhando esse vídeo possam falar, nossa, meu filho vai sair daqui a pouco, tá? Possam ter esperança. Porque, às vezes, quando a gente tá na situação, a gente não consegue ver o fim do túnel. A gente não vê. Porque a gente tá numa escuridão. Mas já já essa escuridão vai acabar. Eu tenho fé. Um terceiro ponto, tá? Ciência e fé. Tenha fé. Se você tem uma religião, se você tem... lembrei agora. Se você tem uma religião, tenha esse apego a essa religião, tá? Então, nós somos católicos, a gente orava todos os dias, a gente rezava com ela no leito. Então, também trazer seu Deus, né? No caso, a gente que é católico, Deus, Jesus, traga isso pra esse momento, porque você vai precisar de força, tá? Então, desculpa ter lembrado disso só agora, mas é porque eu não sou muito religiosa. Mas é isso, pessoal. Um grande beijo, abraço a todas que estão passando por isso. E se você já passou, conta aqui pra gente como é que foi. E aqui é um espaço pra gente compartilhar experiências, pra gente conversar e pra gente se abraçar.